dia, pessoal. Nós vamos dar início aqui hoje a respeito da elaboração do TCC2, na verdade o artigo. Então, observamos que alguns detalhes a gente pode verificar a respeito do material que vai ser expedido para vocês. Com certeza vocês já receberam o manual. E esse manual vem justamente de encontro com as necessidades que foram apresentadas, principalmente no TCC1. Para conhecimento de todos, artigos científicos é justamente o que a gente busca, que vocês procurem no decorrer do curso, os conhecimentos que vocês adquiriram, as informações científicas que vocês absorveram durante o curso. Então, esse artigo científico é justamente buscar, através dos métodos e técnicas que vocês tiveram conhecimento, vocês possam formalizar todo o conhecimento do curso em cima de uma problemática que vocês identificaram, ou no trabalho, ou na escola, ou algo que vocês acharam que é necessário e que possa existir uma mudança. E essa mudança é justamente isso que vocês vão mostrar através do artigo científico. Nós podemos verificar que existe aí as linhas de pesquisa. São a descrição da língua brasileira de sinais, estrutura de posse na interlíngua, ensino de Libras com L1 e L2 e ensino de língua portuguesa para surdos, tradução e interpretação na Libras, a fluência de sinalização de usuários na Libras, Libras como inclusão na educação. Essas são as linhas de pesquisas dos quais vocês deverão ter uma visão de como seguir dentro do trabalho do artigo científico. A princípio a gente coloca aqui a estrutura do artigo. Primeiro, vocês podem observar que a gente descreveu bem sucintamente como vocês deverão formatar, correto seria isso, formatar o trabalho de vocês. Então aí está o tipo de papel que vocês vão utilizar, o A4, as margens superiores vai ficar em 3 cm, inferior 2 cm, esquerda 3 cm, direita 2 cm. O espacejamento, a gente chama de espacejamento, que é justamente entre os parágrafos, e é na parte onde nós temos aí a introdução, desenvolvimento, conclusão, referências e os anexos. Então, todo esse corpo de informações, o texto que vão vir dentro desse corpo, ele vai ter um espacejamento de 1,5, tá? Lembrar que o espacejamento é justamente o espaço entre uma linha e outra. Deve ser mantido o espaçamento de 1,5. E o alinhamento desses parágrafos deve sempre estar justificados, ou seja, alinhado tanto do lado esquerdo como também do lado direito. A estrutura do parágrafo, sempre iniciar o parágrafo com uma tabulação em 1,5 cm, ou seja, o recuo da primeira linha deverá estar em 1,5 cm. A paginação é de forma contínua e sequencial, claro, exceto na primeira página. A primeira página ela não vem numerada, a segunda em diante deverá constar um número na sequência. No nome do autor, ou seja, quem é o autor? Nesse caso, o autor que a gente fala aqui é você, aluno. Você é o autor do seu trabalho científico. Então, esse nome de autor deverá ter uma nota de rodapé. E nessa nota de rodapé, você vai subscrever os seus dados, tá? Os dados que os dados que sejam relevantes, que você considera relevantes para ser mostrado no seu trabalho científico. Os termos em outros idiomas devem constar em itálicos, sem aspas. Como exemplo a gente colocou aí, a priori, online, know-how. Então esses textos, esses termos deverão ser sempre em forma de itálico. Observe agora na tela que nós temos aí a estrutura do artigo.
é um modelo aonde vocês poderão visualmente verificar como é que vai ficar de fato o trabalho escrito, né, impresso de vocês. Então podemos observar que nós vamos ter o cabeçalho lá com a Universidade Aberta do Brasil, Universidade Federal do Piauí, Centro de Educação Aberta e à Distância e curso de pós-graduação em Libras. Observe que esse texto vai estar, a gente indica as fontes Times New Roman ou Arial, são essas duas fontes que vocês vão trabalhar. E nesse caso o cabeçalho vai estar no tamanho 14, centralizado e em negrito. Logo em seguida você tem aí o nome do aluno, o autor, ou seja, o nome do aluno, verifique que tem um que está acima do nome do aluno, ou seja, esse nome do aluno, você vai colocar o rodapé, tá? E para colocar esse rodapé, você vai lá, para quem está usando o Word, você vai lá na aba chamada Referências e lá vai ter um botão Inserir nota de rodapé, certo? Então, quando você clicar nesse botão Inserir nota de rodapé, logo abaixo ele vai apresentar na sua página o número 1 e aí você vai descrever a sua titularização, o curso que você já é formado, ok? Observe que o título do tema e subtítulo estão dispostos aí também e a gente pode refrisar que ele deverá estar na fonte 12, tá? No caso do título vai estar em letras maiúsculas, centralizado. E o subtítulo, esse deve estar também na fonte tamanho 12, tá? Apenas com as iniciais maiúsculas e o restante minúsculo. Não tem negrito, no subtítulo não tem negrito e deve estar centralizado logo abaixo do título, ok? No resumo podemos verificar que o espaço vai ser simples, tá? Lembre bem, aqui eu tenho um espaço entre linhas. Esse espaço entre linhas aqui é simples, não é um e-mail, é simples, certo? A letra vai estar no tamanho 12 e é logo abaixo o subtítulo. Terminou o subtítulo, você já entra com o resumo. Resumo, 2 pontos, tá? Dá um Enter, aí você inicia o seu resumo. Esse resumo deve constar de 100 a 250 palavras, tá? Não pode ultrapassar as 250 palavras e nem ser menor do que 100 palavras, tá? Palavras-chave, vocês vão trabalhar com as palavras-chave até no máximo 4 palavras-chave, ok? E temos aí o abstract. O abstract segue a mesma informação do resumo, tá? Esse abstract pode ser na língua inglesa ou em espanhol. Você vai escolher qual das duas línguas, né, no caso, você deverá colocar para o abstract. Também mantendo as palavras sempre tamanho 12. Bom, agora nós vamos falar a respeito da introdução. A introdução, ou seja, o texto do qual vocês vão trabalhar. Ele vai estar no tamanho 12, tá? Dentro dessa introdução deve estar o desenvolvimento, ok? Vocês vão trabalhar nessa introdução os objetivos, a justificativa, a problemática e a metodologia. Vão estar tudo dentro da introdução. Lembro que aqui o texto é tamanho 12 e o espaçamento entre linha é 1,5, certo? Observe que nessa tela você tem aí o modelo da introdução e logo abaixo dela está colocado lá nota de rodapé. Como exemplo, nós temos aí Maria Tereza da Silva Costa, guerreira e lutadora de conhecimentos, tá? Graduada no curso fulano de tal e pós-graduada em Libras. Então, é um modelo pelo qual vocês poderão seguir.
Nessa nova tela a gente observa que é um pouco a respeito do texto, e o texto já está, ou seja, a nossa introdução, onde vocês vão colocar aí, repetindo novamente, os objetivos, a justificativa, a problemática, tá? E a metodologia. Então observe que tudo aquilo que vocês trabalharam lá no pré-projeto, lá no TCC1, os objetivos, a justificativa, a problemática, a metodologia, vocês vão agora juntar tudo isso dentro da introdução. Ele não vem, presta atenção, ele não vem separados em tópicos como era lá no TCC1, lá no pré-projeto. Lá no pré-projeto, esses itens eram separados por tópicos. Aqui, ele vai estar inserido dentro da introdução. Não esqueça, vocês vão inserir no contexto da introdução os objetivos, a justificativa, a problemática, tá? E a metodologia. Então, observe o modelo que nós temos aí na tela, para que vocês possam visualizar todos, tá? Sem perda de informações. Na sequência, podemos observar que existe um modelo onde nós temos uma citação, tá? Essa citação se escreve com o autor, ano e página, conforme o modelo que nós temos aí apresentado, caso não seja transcrito anteriormente, na chamada da citação. A forma de citação deve ser de acordo com a norma BNT 10.520. Então observe o exemplo. Nós temos aí no texto Salles, 2004, página 23. Então observe que está entre parênteses. Então dessa forma poderá funcionar, tá? É o correto. Observem também que essa citação, quando ela ultrapassa as 3 linhas, tá? Ela deve ser separada com um recuo de parágrafo. Então eu vou pegar lá aquele recuo de parágrafo 4 centímetros e puxar, tá? Para 4 centímetros. Então eu pego lá o marcador do recuo da primeira linha e puxo ele para 4 centímetros. Não posso esquecer. E o tamanho da fonte, nesse caso aí, vai ficar no tamanho 10, tá? Não tem itálico, não tem negrito. É apenas tamanho 10 com recuo de 4 centímetros. Bom, logo após eu terminar a minha citação, ou seja, o próximo parágrafo após a citação, gente, você tem que comentar, tá? Você tem que falar sobre aquilo que o autor, que você colocou como citação, que você fez referência do autor. Então, obviamente, o próximo parágrafo é a sua palavra, é o que você entendeu sobre a citação, é o seu comentário sobre a citação do autor. Então não adianta eu só jogar citações e não falar nada, ou seja, não usar as minhas palavras para comentar aquilo que o autor está dizendo. Então, obviamente, não esqueça, sempre após uma citação você deve entrar com um novo parágrafo, e esse novo parágrafo deve ser os comentários seus, as suas palavras, ok? Observe novamente esse modelo, onde a gente tem a citação, segundo Lúria, 1986, página 130. Então, novamente a citação, tá? E novamente você vai relatar sobre a citação, certo? Sobre a citação anterior. Sempre você vai comentar após a citação. Neste caso desse modelo que a gente mostra agora, nós estamos se referindo a tabelas, gráficos e ou figuras sem títulos, tá? Ou seja, essas tabelas, quadros, gráficos, tá? Observe o modelo que nós temos aí, quadro 1, normas usadas na elaboração de um artigo científico. Então observe o modelo, eu venho primeiramente com o título, esse título vai estar no tamanho 12 e negrito. Então todos os títulos onde eu tiver tabelas, gráficos, figuras, quadros, eu devo manter nessa formatação, negrito tamanho 12. E logo após
o quadro, o gráfico, a tabela ou figuras, eu vou entrar com a fonte, eu vou dizer de onde foi que eu colhi essas informações. Então, nesse exemplo que nós temos aí, a fonte é a ABNT, a NBR 6022, 2003, da página 1. Então, observe que aqui eu estou indicando a fonte. Ah, mas eu fiz um levantamento de informações, fui eu que colhi as informações. Então, você vai dizer que a fonte foram da fonte de dados levantada pelo autor. Ou seja, você que forneceu essas fontes, você que está criando o quadro ou a tabela. A figura, observe aí que nós temos a figura segue no mesmo estilo, né? Ou seja, o título tamanho 12, negrito, e logo abaixo da fonte centralizado, conforme a figura centralizado, vem a fonte da figura. Um modelo aí de referências bibliográficas, tá? Para que vocês possam ter uma noção de como vai colocar as referências bibliográficas, seguindo tudo, claro, dentro das normas. Bom, agora nós vamos trabalhar direto com o projeto de pesquisa. Ou seja, a gente encontra diversos modelos de projeto de pesquisas, de artigos. Muitas faculdades adotam, incluem, tira algumas informações, mas tudo assim, nada foge do contexto principal. Então, no projeto de pesquisa, você mostrará o que pretende fazer, que diferença a pesquisa trará para a área a qual pertence, para a universidade, para o país e para o mundo, e como está planejada a execução. Ou seja, como é que você realmente quer que o seu projeto de pesquisa afete, né? Ou seja, faça valer aquilo que você estudou, aquilo que você pesquisou, tá? E você vai poder planejar, poder mostrar para as pessoas o que você pensa a respeito da problemática e quais são as suas soluções, né, que você acredita que é possível. Então, podemos verificar agora um esquema clássico de apresentação de projeto de pesquisa. Ele deverá conter o título, o resumo e introdução. Obviamente, observe bem, a introdução, existe aí duas perguntas que a gente tem que fazer. O que você vai fazer? Tá? Ou seja, você vai ter que responder o porquê, tá? O porquê que você quer trabalhar com esse problema, o porquê que você quer resolver essa problemática. Então, neste capítulo serão apresentados o tema de pesquisa, tá? O problema a ser pesquisado, os objetivos geral e específicos, a justificativa, certo? E a metodologia. Então, todos dentro da introdução a gente vai inserir todos esses termos. Contextualize, abordando o tema de forma a identificar os motivos ou o contexto no qual o problema ou a questão da pesquisa foram identificados. Então, observem que aqui vocês vão procurar a forma de abordar, tá? O tema que vocês pensaram, né, que vocês definiram, e a problemática, né, de como resolver essa problemática. Permita que se tenha uma visualização situacional do problema. Restringe a sua abordagem apresentando questões que fizeram você propor esta pesquisa. Arrole argumentos que indiquem que sua pesquisa é significativa, importante ou relevante. Indique os resultados esperados na elaboração da pesquisa. Então, na introdução, você vai ter que garantir para o leitor a respeito do problema que você está pesquisando, do problema que você pesquisou. Você vai ter que, digamos assim, aumentar o desejo do leitor de continuar lendo o seu trabalho. Você vai ter que criar vontade para que esse leitor tenha satisfação em ler o seu material. Buscar
atender a necessidade do leitor a respeito do seu título, né, a respeito da sua problemática. Então observe que aqui na introdução é a porta de entrada para que as pessoas que forem ler o seu material possa aumentar mais ainda a vontade de folhear, de chegar até o final da sua pesquisa e concordar, entender ou discordar da sua opinião. Então isso tudo tem que estar dentro da introdução. Não podemos esquecer que a introdução é a entrada da informação para o leitor. Formulação do problema. O problema aqui já definido em seu pré-projeto, lembrem. Vocês fizeram o pré-projeto, lá vocês definiram o problema. Então observe que é o mesmo. Vocês vão pegar lá do pré-projeto e trazer para o artigo. E deverá constar dentro da introdução, e nesta etapa você irá refletir sobre o problema que pretende resolver na pesquisa. Se é realmente um problema, se vale a pena tentar encontrar um problema para ele, ou seja, a solução para esse problema. Então, de repente, lá no pré-projeto você definiu o problema. Mas, quando chegou aqui, realmente, de fato, no objetivo, na justificativa que você definiu, e no aumento de pesquisa que você realizou através da bibliografia, né, de outros autores, você conseguiu que, bom, talvez não seja suficiente a solução do qual eu quero encontrar. Então você vai ter que aumentar mais ainda a sua busca, pesquisar, testar a sua solução. Então a pesquisa científica depende da formulação adequada do problema. Isto porque o objetivo é buscar a sua solução. Então, eu não posso estar trabalhando sobre suposições. Não adianta, vou colocar bem para vocês, não adianta apenas copiar e colar. Ah, eu encontrei na internet isso aqui, achei bonito, tá? Vou copiar e colar aqui no meu trabalho. Não. Vocês têm que realmente ir atrás da informação. Ver se realmente aquele conteúdo que vocês pesquisaram tem a ver de fato com o problema do qual vocês estão tentando resolver. Vocês vão dar a solução para esse problema. Então é preciso que você, ao ver um material, ao estudar um autor, identifique, é adequado ao problema de vocês. Então, simplificando aí para vocês, o problema é uma questão que a pesquisa pretende responder. Todo o processo de pesquisa irá girar em torno de sua solução. Então veja bem, o artigo, todo ele está voltado para o problema. Tudo, no final, você tem que encontrar, você tem que dizer qual a solução do problema. Porque se no final você não conseguir dizer qual é a solução do problema, vai ficar uma coisa sem rumo, sem sentido, sem nexo. Quem lê o seu material não vai entender nada. Então seja prudente, procure a solução do problema. Então a formulação de um problema tem relação com as indagações, ou seja, como as coisas, tá? Como são as coisas, quais as suas causas, quais as suas consequências. Então imagine que você tem agora 3 perguntas para responder, e essas 3 perguntas, tá, são fundamentais, porque se você não conseguir resolver a princípio essas 3 perguntas com você mesmo, você não vai chegar a uma conclusão de solução do seu problema, tá? Então, antes de qualquer iniciativa, procure identificar quais são, ou seja, procure identificar a resposta dessas 3 perguntas com você. Procure identificar isso, porque com certeza, se você conseguir responder essas 3 perguntas, você vai conseguir solucionar o problema do seu título, tá? Do seu projeto. Bom, nessa tela a gente pode observar a existência aí dos verbos dos objetivos, tá? Então veja bem, a gente colocou isso aqui justamente porque eu não posso colocar lá nos meus objetivos. Em alguns trabalhos a gente pode observar que existiu lá no pré-projeto, muitas pessoas colocaram verbos que não tinham nada a ver. Então, para evitar, isso também foi colocado no começo, tá, no pré-projeto. Esses verbos a gente expôs, tá?
Mas mesmo assim, algumas pessoas ainda teimaram em colocar outros verbos. Então, atente bem a esses verbos que aí estão, tá? Os verbos a respeito do conhecimento, eu não vou ler todos aqui, mas, por exemplo, eu tenho definir, enunciar, escrever. Os verbos cognitivo, a compreensão, eu tenho aí o esclarecer, o descrever, o discutir. Então, observe que todos esses são verbos que vocês deverão pesquisar nessa lista que aqui está e aplicar nos objetivos, tá? Tanto no geral como nos específicos. E veja bem, os objetivos específicos, gente, basta 3 objetivos específicos. Não precisa você colocar 4, 5, 6, não, basta 3. 3 é suficiente para definir os seus objetivos específicos. Então veja bem, os objetivos específicos, eles são justamente aquilo que a gente vai detalhar. Então observe aqui que nós temos aí os verbos, tá, de análise, os verbos de síntese e os verbos de avaliação. Então essa lista aí contém vários verbos, vocês poderão ver e encontrar algum desses verbos que identifique os objetivos específicos de vocês. Bom, objetivos, para quê? Eis a pergunta. Então, quando eu coloco um objetivo, eu tenho que responder isso, né? Para quê? Então, neste item, deve indicar claramente o que você deseja fazer, o que pretende alcançar. Então, no objetivo geral, você tem que indicar ele de forma genérica, tá? Ou seja, qual o objetivo a alcançar. Então, você tem que ser, ele é um objetivo amplo, tá? Eu vou definir o objetivo geral como algo amplo, certo? Então, eu pretendo pesquisar a educação de surdos na escola fulano de tal. Então, é um objetivo amplo. Observe que aí, no objetivo específico, eu vou detalhar o meu objetivo geral. Aqui, eu vou esmiuçar esse objetivo geral, tá? Mostrando o que pretende alcançar com a pesquisa. Torne operacional o objetivo geral, indicando exatamente o que será realizado com a sua pesquisa. Então, eu tenho 3 objetivos específicos para poder detalhar o meu objetivo geral. Lembre bem, o objetivos específicos, ele está focado no objetivo geral, ok? E a justificativa, nessa etapa você irá refletir sobre o porquê, tá? O porquê da realização da pesquisa, procurando identificar as razões da preferência pelo tema escolhido e sua importância em relação a outros temas. Veja bem, você tem que responder as seguintes perguntas. O tema é relevante? Se é, por quê? Quais os pontos positivos que você percebe na abordagem proposta? Que vantagens e benefícios você pressupõe que sua pesquisa irá proporcionar? Então, dentro da justificativa, você vai responder justamente isso. Identificar o motivo pelo qual você está justificando, ou seja, que você escolheu esse tema, tá? Ou seja, qual é a sua relevância, tá? E quais são os pontos positivos que você pode encontrar, bem como os benefícios, né, que você tem em relação ao tema, né? Ou seja, o que você propôs na sua pesquisa. A metodologia. Observe que na metodologia eu tenho agora aí 3 perguntas, tá? É o como, onde e com quem. Então eu tenho que dizer aqui como é que eu vou fazer essa pesquisa, ou seja, como é que eu fiz a pesquisa, como é que eu pesquisei, como é que eu cheguei a essas informações, como foi que eu identifiquei. Então nesse capítulo você mostrará como será executada a pesquisa e o desenho metodológico que se pretende adotar. Ela vai ser do tipo o quê? Quantitativo, qualitativo, descritivo, explicativo ou exploratório. Então você vai identificar como é que vai ser a sua pesquisa. Será um levantamento de estudo de caso ou uma pesquisa experimental? Defina em que população o universo será aplicada a pesquisa, ou seja, onde você vai realizar a sua pesquisa. Explique como é que será selecionada a amostra e quanto esta corresponde percentualmente em relação à população estudada, ou seja, com quem
Ó, eu vou fazer a pesquisa na escola fulano de tal. Bom, aqui você já está descrevendo quem, né, ou seja, obviamente quem você vai pesquisar, com os alunos, com os professores. Então você vai ter que identificar realmente quem é o seu público, tá? Para quê? Para que o leitor, ao ler essa metodologia, ele possa identificar para onde foi direcionado a sua pesquisa, tá? E assim ele mentalize, tá, digamos assim, o contexto da sua pesquisa. Indique também como pretende coletar os dados e que instrumentos de pesquisa você pretende usar. Se vai ser através de observação, se vai ser através de questionário, de formulário, de entrevista. Elabora um instrumento de pesquisa e anexe ao projeto. Então, se a sua pesquisa vai ser uma pesquisa de campo, então provavelmente você vai ter um questionário, ou você vai ter uma entrevista. Então, algo que você conseguiu, digamos assim, levantar as informações, né? Levantar os dados, tá? E claro, com esses dados vocês poderão analisar melhor o resultado da pesquisa de vocês. Lembrar que a metodologia agora vai estar dentro da introdução, bem como a problemática, os objetivos e a justificativa. Então veja bem, a metodologia ela não vai estar separada como lá no pré-projeto que estava separado. Aqui vocês vão incluir dentro da introdução. Não esqueça, por favor, não esqueça dentro da introdução. A base teórica ou referencial teórico ou revisão de literatura, tá? Vocês poderão colocar uma dessas três opções. Ou seja, o que você, na pesquisa que vocês fizeram, né? O que vocês encontraram sobre o tema de vocês. Então você tem um tema, você definiu esse tema. Com certeza existe algum autor que fala a respeito do seu tema, pode não ser por total, mas por uma parte do tema de vocês, né? Algo que se refira ao tema de vocês. Então, vocês irão justamente buscar esses autores. Então, neste capítulo, você vai realizar uma análise comentada do que já foi escrito sobre o tema de sua pesquisa, procurando mostrar pontos de vistas convergentes e divergentes dos autores. Procure mostrar os enfoques recebidos pelo tema na literatura publicada, ou seja, livros e periódicos, e disponibilizada na internet. Nesse caso, a gente sugere aí que vocês trabalhem com três autores, tá? Nenhum, nem dois, três, e nem quatro, não precisa quatro, três é suficiente. Agora, se você quer trabalhar com 4, com 5, com 6, fique à vontade, tá? Mas não pode ser menos do que 3, tá bom? Então observe bem, na base teórica, lembro para vocês que vocês vão pegar os livros, tá? Pesquisar as informações, citar os autores, e após essas citações, vocês vão comentar aquilo que vocês encontraram no autor fulano de tal. Então procure, dentro da base teórica, fazer os tópicos, tá? Dos subtemas, né? Ou seja, digamos assim, dos subtítulos dentro da base teórica, que os autores falam a respeito do título de vocês, né? Sobre o tema de vocês. O resultado esperado, ele é opcional. Então, nessa etapa, você já tem condições de sintetizar os resultados obtidos com a pesquisa. Deverá explicitar se os objetivos foram atingidos, se os pressupostos foram confirmados ou rejeitados. E, principalmente, deverá ressaltar a contribuição da sua pesquisa para o meio acadêmico ou para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então, obviamente, a gente pode observar que o resultado esperado é você colheu as informações, você realizou a pesquisa. Então aqui você vai dizer se com a pesquisa ou bibliográfica, ou pesquisa de campo, ou entrevista, questionário, ou seja, esses resultados, se deu satisfação, se foram realmente confirmados aquilo que você pressupôs, tá, anteriormente. Lá na problemática, quando você definiu, tá, você fez as suas, digamos assim, presunções, tá?
que poderia acontecer com a pesquisa, então aqui você vai justamente confirmar, tá? Esse momento, ou seja, após a base teórica, vocês irão confirmar se os dados estão verdadeiros ou não, né? Ou seja, se realmente valeu a pena fazer a ciência, né? Ou seja, a busca das informações. A conclusão ou considerações finais. Vocês poderão utilizar esses dois contextos, né? Conclusão ou considerações finais. Então, observem que, além da conclusão, recomendar outras pesquisas para dar continuidade ao trabalho. As considerações finais devem responder às questões da pesquisa, correspondente aos objetivos. Devem ser breves, podendo apresentar recomendações e sugestões para trabalhos futuros. Relatar as principais contribuições da pesquisa. Então, observe que, na minha conclusão, eu vou justamente fazer o fechamento. Veja bem, se lá na introdução eu fiz a minha abertura, eu alimentei o ego e o desejo do leitor seguir em frente com a leitura do meu trabalho, aqui eu vou trazer para ele o sentido de toda a minha pesquisa. Ou seja, eu vou chegar para ele e dizer que as sugestões da minha pesquisa são essas, as recomendações são essas, a minha conclusão é justamente essa, o que deve ser feito a respeito da minha problemática. Então aqui eu vou justamente fechar com a conclusão e mostrar para o leitor que a solução da problemática é justamente isso, assim, assim, assado, certo? E as referências, tá? As referências bibliográficas são os materiais que foram citados. Então, neste capítulo, você irá rolar as referências bibliográficas de acordo com a ABNT, a NBR, a norma 6023/2002, tá? Faça a referência dos documentos de onde você extraiu as citações feitas na revisão de literatura do projeto. E vocês poderão também pegar lá os modelos de citações na ABNT, que é o 10.520/2002. A gente já citou ele, tá? Mas a gente faz novamente o destaque aqui. Observe, gente, que nas referências tenham muito cuidado. A gente vê muito trabalhos de pessoas que jogam referência, um antigo chamado copiou-colou, e vai jogando nas referências dos autores. Só que esquece que esses autores, eles devem estar dentro do corpo do trabalho de vocês. Então ele tem que estar, se eu faço referência a um determinado autor, aqui nas minhas referências bibliográficas, esse autor, ele tem que estar lá também, lá no meu corpo, lá no meu desenvolvimento, tá? Lá na minha base teórica. Ou seja, em algum lugar ele deve existir, não só aqui nas referências, tá? Como também, se eu colocar algum autor lá no meu desenvolvimento, lá na minha introdução, lá na minha base teórica, esse autor também deverá estar aqui dentro das referências bibliográficas, certo? Porque se não tiver, vai ser eliminado. Aí você vai ter que fazer as correções necessárias, ok? Então, a gente fica aqui aguardando com vocês. Acredito que a gente consiga tirar algumas dúvidas, tá certo? E desejo aí uma boa aula para vocês, um bom dia para todos.